Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Sou o psicólogo Elcio Pini. Como vocês sabem, toda semana eu gravo um vídeo diferente aqui para falarmos um pouco sobre psicologia. Essa semana, atendendo ao pedido do Eduardo Camolês, meu grande amigo, a gente vai gravar o vídeo sobre transtorno dissociativo de identidade, também conhecido como transtorno de personalidades múltiplas, e que eu vou chamar aqui durante o vídeo de TDI. Esse transtorno ele é muito visto em filmes, livros, e algumas pessoas tendem a achar que por causa disso ele é ficção, mas na verdade não é, ele é realidade. Quem assistiu Fragmentado, ou algumas pessoas assim mais ou menos da mesma idade que assistiram As Duas Faces da Lei, ou então um pouco mais velhos do que eu, mas que já assistiram também por causa do grande sucesso e do grande clássico que é Psicose, sabem um pouco do que a gente está falando. A divisão das personalidades dentro dessas pessoas, ela acontece e nós chamamos cada uma delas de alter egos, ou seja, a mesma pessoa em determinado momento, em virtude de um trauma, em virtude de um acontecimento que faz com que o inconsciente dela a impeça de acessar aquela informação por causa de grande sofrimento, acaba dividindo a personalidade em algumas, pelo menos duas. Não há nenhum limite de quantas personalidades uma pessoa pode ter. Lá no filme Fragmentado, por exemplo, a gente sabe que são 23 e existem casos em que temos mais de 60, mas são mais raros, né? O mais comum é que sejam 2, 3, 4 personalidades no máximo. E aí essas pessoas vão ter esses alter egos, cada um vai aparecer em um determinado momento. Eles podem se conhecer, mas não se veem, e nenhum deles sabe ou aceita que faz parte de outra pessoa. Quando acontece alguma coisa, você está lá tranquilo e acontece alguma coisa, ou chega para você uma lembrança daquele fato que gerou aquele trauma, o inconsciente acaba mandando uma outra personalidade porque o consciente não consegue aguentar aquilo. Então, para se defender, isso é chamado de mecanismo de defesa, uma outra personalidade, um outro alter ego invade a mente daquela pessoa e começa a comandar aquela situação. Isso é bastante estranho, mas realmente existe, e a gente tem muitos e muitos casos, principalmente em culturas mais americanas, ou até mesmo um pouco aqui na América do Sul, menos na Europa, porque também há uma divisão aí de cultura. Quanto mais abuso, quanto mais sofrimento, quanto mais necessidade de mostrar-se forte a determinado sofrimento, mais fácil de acontecer essa ruptura e essas divisões. As pessoas que a gente chama de normal, né? Você é normal, a pessoa que é considerada sem nenhum tipo de transtorno ou até com transtornos leves, consegue suportar alguns sofrimentos, mesmo aqueles mais fortes, né? Mesmo aqueles mais pesados. Ela tem o que a gente chama de controle de si mesmo, das suas lembranças. Já as pessoas com TDI, elas não vão suportar lidar com essa situação. Então, esse trauma que fica escondido dentro da mente das pessoas, quando for acessado, ele vai fazer com que aquela pessoa suma, desapareça e venha uma outra personalidade no lugar. A personalidade, portanto, vai ser trocada de acordo com cada situação. E a cada uma das personalidades não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu com a outra. Então, quando você está no seu estado normal, e aí tem uma outra personalidade que acaba invadindo o seu inconsciente e coloca para fora. Quando você volta ao estado normal, é como se você sofresse amnésia, tenha um apagão, não tenha ideia do que aconteceu. Você não presencia, não vivencia e não lembra que existia uma outra pessoa ali no seu lugar. É possível que as personalidades se conheçam. É possível que internamente a mente faça com que as personalidades se conheçam de certa forma. É até meio complicado de explicar, mas uma personalidade vai saber que existe alguém bastante diferente que não gosta da mãe,
vai saber que existe alguém muito diferente que é uma criança pequena que gosta de brincar, mas não sabe exatamente quem é, nem sabe por quê. Então, obviamente elas não se veem porque é a mesma pessoa, aí fica bastante difícil de fazer com que elas se entendam, com que elas interajam. Um fato bastante complicador para o tratamento do TDI é que cada uma das personalidades pode ter transtornos diferentes. Então, olha só que coisa interessante. Você tem TDI e tem duas personalidades diferentes. Uma personalidade tem toque. Então, quando aquela personalidade assume o comando, tudo tem que ficar organizado, a limpeza tem que ser feita, tudo tem que ficar de acordo com a posição determinada. Quando ela vê alguma coisa fora do lugar, se desespera, meu Deus, quem tirou isso do lugar? Vai lá e organiza. Aí, aquela pessoa sai, entra uma outra que é depressiva. E aí ela não vai querer cuidar de nada, vai ser desleixada, só vai querer ficar deitada. E o grande problema e o mais preocupante nesses casos é quando existe uma das personalidades que é potencial suicida. Porque aí aquela personalidade pode acabar cometendo um suicídio e tirar a vida de todas as outras e da pessoa que ela habita efetivamente. Apesar de ser bem pouco frequente, o TDI também pode começar na fase adulta. Normalmente ele aparece quando o indivíduo ainda é criança, principalmente quando sofre abusos e aí uma personalidade acaba entrando no lugar da outra para que aquilo não existisse, ela não tenha passado por aquele problema. Mas tem um fato muito interessante que aconteceu há alguns anos. Uma mulher de 33 anos, ela sofreu um gravíssimo acidente de carro e perdeu a visão. Dentro de todos os problemas que ela teve, ela adquiriu o TDI. E olha que interessante, ela tinha algumas personalidades, uma dezena de personalidades, e uma personalidade era um garoto que conseguia enxergar. Então percebeu-se que a cegueira dela era psicológica, era uma cegueira não física, que não conseguiu ser detectada em nenhum exame, mas mesmo assim as outras 9 personalidades e a própria personalidade dela continuaram cegas, só aparecia em terapia quando o garoto surgia. Então olha o poder da mente, o poder do inconsciente, o que um trauma não faz. Ela não conseguia mais enxergar, muito provavelmente pelo trauma do acidente, mas quando tinha uma das personalidades, um garoto, conseguia enxergar normalmente e não tinha a mínima ideia que dentro dele, né, ou dentro dela, existiam outras personalidades que não podiam ver. Ainda tem muita coisa para ser estudada em TDI. Né, tem muita coisa para se descobrir, porque realmente é uma coisa muito interessante, muito complicada, mas via de regra, o que a gente sabe é que traumas e abusos são as coisas mais frequentes que geram essa dissociação das personalidades. Como eu disse, os estudos indicam que nos Estados Unidos, na parte cultural, é o lugar onde mais existem casos. Tá? A América do Sul, por exemplo, existem casos do que chamam de possessão, muito ligado à religião. Mas aí na psicologia não entra em TDI, quando alguém recebe uma entidade ou alguma coisa nesse sentido. Já para alguns estudiosos europeus e americanos, essas possessões aqui do Brasil são consideradas também como se fosse TDI. E infelizmente, né, e a gente volta até um pouquinho no assunto da semana passada, mulheres são são os maiores casos, em grande maioria, de TDI. Porque mulheres, quando crianças, quando meninas, são as que mais sofrem abuso, são as que mais sofrem violência e, portanto, as que mais tendem a tentar esquecer, que o inconsciente bloqueia aquele acesso àquela situação e acaba criando outras personalidades, acaba dissociando outras personalidades. Aqui, para quem não assistiu As Duas Faces de um Crime, vai um spoiler rapidinho. No filme, e aí sim é ficção, o personagem que
tem o transtorno, no final das contas acaba se mostrando como um belo ator dentro do filme, ou seja, ele fingia ter duas personalidades. Na vida real isso é praticamente impossível, né? Quem conhece a pessoa, quem convive com aquela pessoa dia a dia, pai, mãe, parente, amigo, vai perceber na hora se acontecer alguma coisa estranha. Mudança na voz, mudança no comportamento, mudança na forma de agir e ver as coisas. Então é muito difícil tentar enganar alguém para fingir ter duas personalidades. Então a identificação é bem fácil, tá? Para evitar maiores problemas e para começar tratamento, pode ser necessário medicação, tá? Mas a medicação sozinha não vai conseguir fazer nada, até porque não existe ainda uma medicação específica para isso. A medicação ela vai controlar a depressão, controlar a ansiedade, ou então até para as outras personalidades que têm algum tipo de problema, para que isso não acabe gerando mais problemas, evitar automutilação, outras coisas. Mas o trabalho terapêutico, a psicologia, a terapia que é fundamental para que a personalidade da pessoa se una novamente e volte a ser uma só. Então o trabalho terapêutico vai buscar lá nos traumas, vai descobrir o que aconteceu, vai descobrir como isso aconteceu e tentar juntar os fatos, juntar todas as personalidades novamente em uma só, para que aquela pessoa tenha uma vida social normalmente, apesar de difícil, né? Para que volte a ter uma vida social normal e com mais possibilidades de sucesso e com menos pessoas dentro da mesma cabeça. Pessoal, às vezes a vida parece filme, mas a realidade está mais perto do que a gente pensa. Muito obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.